E aí, tudo bem se você é uma pessoa ansiosa, que gosta de controlar as coisas, que se sente muito frustrado quando algo não sai de acordo com o que você planejou? Fica nesse vídeo que eu quero bater um papo com você. Eu acho que o que define uma pessoa ansiosa é esse excesso de futuro, né? Esse excesso de planos. É uma pessoa que gosta de ter o controle sobre aquilo que vai acontecer na sua vida. Ela gosta de planejar tudo muito bonitinho e ela cria uma alta expectativa, porque ela acredita que é um bom plano o que ela está criando. E na cabeça de uma pessoa ansiosa é um plano possível, é um plano aceitável. Então ela cria uma alta expectativa sobre aquilo, porque olhando para a vida dela, para quem ela é e para o lugar que ela está inserido, ela acredita que aquilo é algo completamente possível. Então não há por que não criar uma expectativa sobre aquilo ali. Só que a vida, ela é muito surpreendente. Por isso que uma pessoa ansiosa, normalmente, quando se frustra muito. Tem um impacto muito grande quando algo não sai de acordo com o planejado, né? Ela sofre muito, ela chora, ela se sente mal, ela acha que ela não é capaz. Ela tem muito esse tipo de sentimento justamente pelo tamanho da expectativa que ela criou sobre algo e a vida frustrou, porque no final das contas é isso que a vida faz, né? Ela não vai seguir os seus planos, por mais perfeitinhos que eles pareçam ser, por mais que não seja algo inatingível, pareça para você que é ótimo e isso é um plano belo, ético, moral. Às vezes são planos assim simples, sabe? Você traça aquilo ali, tem uma baita expectativa, coloca a sua vida em prol daquilo ali, de construir aquilo ali, e de repente isso é frustrado e você não consegue entender. E se você tem esse padrão de comportamento, você simplesmente, no meio dessa frustração e dessa tristeza toda, você vai tentar fazer de novo. Você vai falar, beleza, esse plano falhou, preciso construir um outro plano. E você vai seguir esse seu comportamento ansioso. E eu digo isso porque eu luto contra essas questões de ansiedade. E esse é o meu padrão de comportamento. Só que eu já consegui entender isso, mais ou menos como isso funciona. A minha questão hoje que eu fico dentro de mim é, beleza, ok, esse é o meu padrão de funcionamento, isso acontece pela ansiedade, pelo desejo de ter o controle sobre as coisas, inclusive pessoas ansiosas e assim, que tem essa questão de controle de planos, são controladoras na vida de uma forma geral, elas não têm muita confiança nas outras pessoas, elas querem que tudo seja feito sempre do jeito delas, porque elas acham que o jeito delas é o melhor jeito, é a forma que vai dar certo, e no final das contas é frustração atrás de frustração, porque quanto mais você tenta controlar coisas, e muitas dessas pessoas não controlam apenas a sua vida, né? Controla a vida do filho, controla a vida do marido. Cara, por sinal, eu quero fazer uma pausa aqui pra falar sobre uma coisa que eu tava observando esses dias, né? Sabe a Mayra Card ali com o Thiago Nigro e outras pessoas que têm postado a vida, sabe? Fica alguém atrás filmando eles o dia inteiro e eles têm compartilhado dessa forma o conteúdo mais ali no TikTok. E uma coisa que eu já observei no padrão da Mayra Card, que ela é muito controladora. Você, quando ouve o filho falando, o filho nunca escolheu a própria roupa. O marido agora, e eles falam assim, com uma coisa linda, sabe? Ai, você acha que eu me vestiria assim? Quem você acha que escolheu minha roupa hoje? Às vezes eu assisto ali, né? E aí é óbvio que foi a Maíra, e é óbvio, e é a Maíra que resolve isso, é a Maíra que resolve aquilo, é a Maíra. Cara, aquela mulher que loucura, assim, eu olho para aquilo e falo, meu Deus. Mas se tu olhar o histórico dela, pelos frutos você reconhece a árvore, né? Se tu olhar o histórico de vida dela, olha quantas frustrações pesadas ela já passou. Por quê? Porque ela é controladora, sabe? Ela não controla apenas a vida dela, ela controla tudo ao redor. Então a probabilidade de alguma coisa dar errado e ela se frustrar é muito maior. Com a sua própria vida já é algo que com certeza você vai se frustrar no meio do caminho, ainda mais quando você começa a ampliar tanto esse seu modus operandi que você começa a controlar as coisas ao seu redor, no seu trabalho, com a sua família, com seu... Enfim, é assim, gente, é uma
uma cartada certa de que você vai ser uma pessoa que quando se frustrar, vai se frustrar muito, vai doer muito. E, tipo assim, eu observei que em alguns momentos da minha vida, quando as coisas começaram a dar errado, não sair de acordo com o que eu queria, e eram coisas simples, gente. Não eram sonhos mirabolantes. Por isso que eu falo com vocês aqui que, às vezes, são coisas simples. Não tô falando que eu queria ser presidente dos Estados Unidos. Não, eram coisas simples. E as coisas simples não deram certo. Dá certo pra todo mundo, mas parece que pra mim não deu. Sabe? Então, quando eu comecei a perceber que eu estava sentindo muito o impacto das coisas, foi daí que eu comecei a refletir e entender o porquê que eu estava sentindo tanto o impacto das coisas. Por que parece que tem pessoas que vivem as coisas e sentem menos, sabe? E eu percebi justamente esse meu excesso de controle. E, inclusive, eu tô lendo esse livro aqui que eu já comentei com vocês, e tem uma parte da história que um personagem diz assim: quando você aprender a aceitar ao invés de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Aí ela, inclusive, usa um exemplo da natureza, que eu acho ótimo, né? Porque, pra mim, a natureza ensina o tempo inteiro, é uma fonte de sabedoria que tá aí se perpetuando, né? A probabilidade de errar é quase nula. E ela fala assim: os animais, por exemplo, aceitam, e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para eu poder ir para o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. Óbvio, né, que aqui esse livro eu digo pra vocês é uma fábula, o coelho não fala, enfim, tudo mais. Mas são os aprendizados no final de tudo isso, né? Se você observar a natureza, ela não tem uma expectativa de controle, ela não tem o hábito de criar expectativas por conta de excesso de controle sobre as coisas, e por isso que não se frustram, simplesmente vivendo um dia após o outro, um dia após o outro. É óbvio que você nunca conseguirá ser igual um coelho, porque você é um ser humano, você tem um nível de cognitivo que um coelho não tem, né? Mas é tentar se aproximar disso. E sabe uma conclusão que eu cheguei refletindo? Por que eu tenho tanto excesso de controle sobre as coisas? Por que eu planejo tanto e quero que as coisas sejam desse jeito? E eu cheguei a uma conclusão, gente. Isso é falta de confiança. É difícil você aceitar isso, assim como é pra mim, mas você tenta tanto controlar as coisas porque você não confia em você mesmo. E você pode pensar que, isso não faz sentido, porque se eu estou tentando controlar, não quero que os outros controlem, eu confio em mim, por isso que eu quero controlar. Na verdade, não. Na verdade, você tenta criar os planos com aquilo que você acha que você é capaz de fazer. Entende? Você acha que esse é o seu limite, você acha que é até aí que você pode chegar. Então você cria esses planos e mira naquilo ali, porque você acha que se isso sair do planejado, se outras coisas acontecerem, você tem medo de não conseguir lidar. No fundo, esse é o seu medo. Você, na tua cabecinha, pensa que se não for desse jeito, você não será capaz de fazer. Você tem medo de não ser capaz de fazer. Você tem um problema de confiança em si. Então, você prefere planejar e se apegar que as coisas aconteçam desse jeito, porque você acha que aquilo ali você dá conta. Por isso que você planeja assim. Por que você tenta controlar tanto as pessoas ao seu redor? Porque você não quer ser surpreendido com algo que essa pessoa vai te trazer, vai te fazer, e você não conseguir lidar com aquilo ali. Por isso que você tenta controlar tudo, você tenta ter esse ambiente em que tudo tá nas suas mãos, porque você só vai criar uma expectativa que você acha que é capaz de fazer, que é capaz de lidar. Por isso que você tenta controlar. Só que muitas vezes o que a vida tem pra você é algo maior do que você imagina que você é capaz de lidar. E por isso que você se frustra tanto no meio do caminho, porque a vida tá tentando te levar para um lugar e tentando te mostrar, você é capaz sim, só que você tá insistindo em ficar em outro lugar, porque você acha que você só pode dar conta daquilo ali.
por isso que você planejou daquele jeito. Entendem? E eu percebo que é isso que acontece comigo também. Né? Dentro dessas minhas reflexões eu percebi, cara, eu não confio em mim. Eu não confio de, tipo assim, aceitar, ao invés de criar expectativas, como o livro diz, aceitar aquilo que a vida tem para mim, aquilo que Deus tem para mim, no caso, eu creio em Deus. Eu não consigo aceitar porque eu tenho medo do que virá. Eu tenho medo do que é que Deus tem para mim, o que essa vida tem para mim. Será que eu vou ser capaz? Então, eu prefiro criar o meu próprio ambiente controlado, porque naquilo ali eu sei que eu dou conta. Entende? Então tu vê como que às vezes as coisas são profundas, às vezes tu pensa que é excesso de confiança, de que a pessoa que tá tentando, a pessoa que é controladora confia demais em si, e na verdade não. Eu tenho percebido que não. Eu achava isso antes, né? Eu falo, cara, de onde que veio esse excesso de confiança em mim, que eu confio tanto em mim e não confio nos outros? Mas na verdade eu só tenho medo de aceitar a vida como ela é. Só que esse apego a ideias, esse apego a expectativas, esse apego a planos é o que faz você sofrer. É o que me faz sofrer. O apego, gente. O apego é a raiz de todo o sofrimento. É o apego a essas coisas. Porque se você não fosse apegado, você não sofreria. Então quer dizer que você não tem que planejar, que você não tem... Não. Você pode fazer isso, mas de uma forma saudável. Se você que está me ouvindo se identifica comigo, sabe que a gente não faz isso de uma forma saudável. Tanto é que quando algo não sai como planejado, é um choque, é um baque, é algo absurdo, é algo que dói, é algo que você, inclusive, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Se não for desse jeito, eu não sei como fazer. Entende? Eu não sei me adaptar. Você tem medo de não conseguir se adaptar às coisas. Então, você tenta manter tudo ali, naquilo que você já sabe. Mas às vezes a vida quer algo muito além pra você. E confie de que você será capaz de se adaptar. Confie de que pode parecer grandioso demais, você prefere ficar no seu ambiente controlado, mas você tá ali dentro do seu aquário, enquanto Deus espera que você esteja dentro do oceano. E você quer aquelas limitações porque aquilo te deixa confortável. Mas não tem como evoluir na vida dentro do conforto. Por isso que vai doer enquanto você não aprender a desapegar das suas ideias, desapegar dos seus planos, desapegar do seu excesso de controle, de ansiedade sobre as coisas. Tudo isso te torna uma pessoa ansiosa e faz você sentir tudo que gera a ansiedade. E você vai ficar cada vez mais perdido. Porque, como eu disse, que se é seu modo de agir sobre a vida, a cada plano que der errado... Um momento. Minha garganta... Eu tô com o ar-condicionado ligado porque tá muito calor, gente. Inclusive, se estiver fazendo barulho, me desculpem, não tem como. E deixa minha voz péssima também. Mas o que eu tava falando? Eu já esqueci. Todas as vezes que eu bebo água, eu vou trocar uma ideia sobre o calor, porque é o que eu reclamo todos os vídeos. E eu esqueço do que eu estou falando. Mas, no final das contas, você sente os sintomas de ansiedade por conta de todas essas coisas que você fica tentando fazer isso. E esse é o seu modus operandi da vida. Então, toda vez que algo der errado, se o seu plano deu errado agora, você vai tentar traçar um outro. Você vai pensar assim, beleza, dentro desse plano aqui, o que eu preciso arrumar para poder fazer isso dar certo? Ou você vai ficar ali insistindo nesse plano e ele vai continuar dando errado porque não é o caminho que você deveria estar. Ou você... se for ainda mais imaturo, você vai ficar trocando de plano o tempo inteiro e vai ficar pulando de galho em galho, e isso também não vai resolver nada. Ou você vai aceitar o que a vida tem pra você. Ou você vai aceitar o que a vida tem pra você e começar a se adaptar a isso e dar o seu melhor e tentar entender qual é o seu papel nesse mundo e começar a criar um processo. Esse eu ainda não sei ensinar pra vocês porque ainda estou nesse processo, mas eu venho compartilhando aqui com vocês conforme eu vou aprendendo, a criar mais confiança em si. Confiança de que você vai conseguir lidar com os imprevistos da vida, com aquilo que a vida tem pra te oferecer, de que você vai ser capaz,
de fazer o seu melhor, independente do que aconteça. Então é isso, gente. É isso. Eu acho que é um processo, né? Mas eu sinto sempre que eu tô avançando, né? No final antes eu entendia que eu confiava demais em mim e ficava tentando entender o porquê que eu confiava demais em mim. E agora eu já percebo que não. É mais um problema de falta de confiança. Por isso que eu quero estar sempre num ambiente controlado. Eu tenho muito medo, muito medo, muito medo. E no final das contas não adianta de nada. Não adianta de nada. Você vai viver o que a vida tem para você. Não adianta você ficar batendo cabeça, ficar dando murro em ponta de faca. O quanto antes você aprender que você precisa aceitar ao invés de tentar controlar, melhor. Porque por mais que você tente controlar, você nunca vai conseguir. Nunca. Se fosse uma questão de insistência, em algum momento você conseguiria controlar, aí bem, beleza, você ia sofrer por um tempo e depois você ia conseguir controlar. Mas a verdade é que você nunca vai conseguir. Então, quanto antes você entender isso e o quanto antes você aceitar, ao invés de sofrer quando a vida te traz algo que você não esperava, mais feliz você será e mais próximo da sua jornada nessa vida você estará, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!